Olá, hoje é o nosso terceiro encontro de discussão de conteúdos e metodologias do ensino de geografia na educação básica. E hoje nós vamos abordar um elemento importante, né? Nós vamos falar efetivamente das matrizes filosóficas. Hoje nós vamos falar do positivismo, depois nós vamos falar do historicismo, vamos falar da fenomenologia e vamos falar do materialismo histórico, ok? Mas eu gostaria de antes pontuar uma questão, porque muitos autores, né, tratam a questão dessas matrizes teóricas, dessas matrizes filosóficas, abordando também aspectos de procedimento de pesquisa, que é o indutivo e dedutivo, tratando esses procedimentos de pesquisa como se fossem métodos. Então é importante demarcar que indutivo e dedutivo são formas de aproximação, são procedimentos de aproximação sobre objetos e fenômenos analisados. É importante demarcar isso. O indutivo com uma relação muito próxima, muito particular com a fenomenologia e o dedutivo trabalhando com a perspectiva hipotética, portanto, com o positivismo, evidentemente, vai trabalhar com perspectivas do positivismo, embora muitas vezes tenha demarcação com o empirismo lógico, e nós vamos falar um pouco sobre isso, e também do materialismo histórico. Do ponto de vista da construção de hipóteses, do procedimento hipotético como forma de aproximação do objeto e do fenômeno. Nós vamos falar do positivismo, então, mas não vamos esgotar essa questão. Nós vamos trabalhar alguns elementos importantes do positivismo que tem rebatimento direto, rebatimento concreto no processo de ensino-aprendizagem. Então essa é a questão. Nós vamos trabalhar essas matrizes teóricas para nós entendermos em que medida elas interferem na forma ou seja, a sua forma de conhecimento, a sua forma de produção de entendimento da realidade e como ela também interfere na transmissão posteriormente desse conhecimento. Portanto, na forma de ensino e aprendizagem. Quais são os desdobramentos dessa forma de conhecer para a forma de ensinar, vamos chamar assim. Bom, e de onde vem o positivismo? O positivismo é uma criação, uma elaboração teórica de um filósofo francês chamado Auguste Comte, que vai nascer no finalzinho do século XVIII, e vai consolidar a sua teoria positiva ao longo do século XIX. Bom, quais são as características fundamentais? Bom, as características fundamentais do positivismo estão colocadas na perspectiva de que ela vai trazer para o homem a centralidade do processo de conhecimento. Então veja que Auguste Comte vai sofrer toda uma influência do iluminismo, ou seja, daquela mudança fundamental no pensamento filosófico, que vai romper com a perspectiva teológica, vai romper com algumas perspectivas metafísicas. Portanto, aquilo é um processo de transformação, é um processo, inclusive, nós poderíamos chamar, no âmbito do pensamento, um processo revolucionário, na medida em que vai negar um modelo de compreensão que estava sustentado na perspectiva teológica e metafísica para uma perspectiva que ele vai chamar científica e positiva. Ok? Então, esse processo de negação para o Auguste Comte vai se processar aproximando a discussão das ciências humanas com as ciências naturais e as ciências exatas. E esse é um grande problema. Por quê? Porque o Auguste Comte, ao analisar a trajetória da produção do conhecimento, ele vai fazer as seguintes associações. Que uma fase primitiva é uma fase teológica, Essa fase teológica ele vai associar aos povos originários, ou seja, mas ele vai dizer que isso é uma forma de compreensão mítica da realidade, portanto teológica, e vai dizer que o homem, no seu processo de desenvolvimento, vai atingir uma fase que ele vai chamar de puberdade, que ele vai também associar essa puberdade com a adolescência, portanto ele também vai dizer que essa é a fase metafísica, ou seja, quando o homem sonha sobre a realidade, mas se distancia da realidade, segundo Auguste Comte, para chegar numa fase adulta, para chegar, portanto, numa fase científica, que ele vai chamar também a fase positiva. Então vejam vocês que a primeira característica fundamental daquela associação que Auguste Comte tem com as ciências biológicas, com as ciências exatas, é a perspectiva evolucionista, é uma perspectiva naturalista do desenvolvimento e do conhecimento humano na perspectiva
do corpo humano: infantil, puberdade e adulta. Então essas são as características essa é uma característica marcante do pensamento do Augusto Comte. A outra característica fundamental para nós analisarmos se refere a uma perspectiva linear de história, sucessiva, né? Portanto, se é evolucionista, ela também é linear. E se ela é linear, ela vai estar estabelecendo sempre uma relação que nós chamamos uma relação de causa e efeito, né? Ou seja, os processos vão se intercalando com uma forma, digamos, como é que eu vou chamar isso aqui? Uma forma binária, né? Uma forma binária, ou seja, não é um movimento dialético, é um movimento de transformação, no sentido de que a causa promove um efeito e esse efeito se transformará em causa e assim sucessivamente. Essa visão é uma visão mecânica do mundo, ou seja, não estabelece movimento no sentido da contradição que opera internamente em todos os elementos de uma sociedade, em todos os elementos de um processo de desenvolvimento histórico. Então essa é uma outra característica fundamental. A outra é que quando ele vai estabelecendo esses mecanismos, ele vai estabelecendo também uma dimensão de ordem social. Esse é um discurso forte dentro do positivismo. E essa ordem social que ele promove, que ele defende, tem a ver com uma leitura muito específica de progresso. E essa leitura de progresso também se remete a uma concepção de ciência, ou seja, uma ciência que seja utilitária, uma ciência que seja pragmática, um conhecimento que seja utilizável, ou seja, negando, portanto, aquilo que nós chamaríamos do pensamento filosófico, de uma compreensão filosófica de mundo, de uma reflexão crítica do mundo. Então, essa é outra característica fundamental desse processo. E numa relação sempre de forma, função, estrutura. Forma, função, estrutura. Ou seja, por quê? Porque estas concepções do positivismo vão se desdobrar em perspectivas funcionalistas e estruturalistas. E vejam que todos esses elementos de funcionalismo, de estruturalismo, dialogam diretamente com o pensamento lógico-matemático. Portanto, inclusive essa era uma perspectiva interpretativa do Comte sobre o seu método. Ele estava dizendo que ele está construindo uma física social, ou seja, portanto ele está associando efetivamente uma estrutura do pensamento humano, das condições humanas em relação à natureza. Então essa é uma característica fundamental. E dentro dessa perspectiva, dois elementos fundamentais aparecem do ponto de vista do método de compreensão do mundo. Quais são esses dois elementos? A observação e a descrição. E isso dialoga profundamente com a geografia, principalmente a partir de dois conceitos, que são primários no pensamento da geografia tradicional, que nós vamos falar depois, ou seja, a descrição e a observação da paisagem. E por que é importante nós olharmos para essa perspectiva? Porque o Augusto Comte defende que o sujeito social que pesquisa, o intelectual, ele não fala por si, ele fala pelo objeto, ele fala pelo processo que ele analisa. Então ele tem que observar, descrever, captar todos os elementos daquela realidade e incorporar aqueles elementos e depois traduzir esses elementos como se fosse o conhecimento científico, como conhecimento científico. E vejam vocês que quando esse sujeito faz isso, há uma predominância do objeto em detrimento do sujeito. Por quê? Porque uma máxima do pensamento positivista, que está exatamente em Durkheim, que vai estar em Weber, por exemplo, é que os fatos falam por si. E se os fatos falam por si, o sujeito cognoscente, o sujeito que conhece, o pesquisador, ele é isento da realidade. Isso é importante para nós entendermos que essa perspectiva de isenção gera um conceito fundamental no positivismo, que é a ideia de neutralidade científica. Ou seja, o sujeito que conhece não emite, não tem relação subjetiva
com essa realidade. E essa neutralidade é importantíssima para nós entendermos o procedimento pedagógico na relação de ensino e aprendizagem posteriormente. Então, essa é uma outra característica fundamental desse processo. Um outro elemento que é importante nós observarmos é a busca de leis, né? Ou seja, leis gerais, assim como na biologia e na física, leis gerais que possam coordenar os processos explicativos sobre a realidade. E ao destacar esses elementos de leis gerais, né, o Augusto Comte vai caminhar, portanto, numa relação factual da realidade. Né? E por que é importante falar isso? Porque se nós temos aquela relação de causa e efeito, nós temos uma dimensão de causalidade nos processos humanos, né? Na relação humana, nos processos históricos humanos. E esse processo vai se demarcar efetivamente por uma lógica específica, de explicação da realidade. Né? Ou seja, essa relação causa e efeito passa a explicar, se nós temos isso para explicar a natureza, nós passamos a ter isso para explicar as sociedades humanas. Né? Então, isso é importante para nós observarmos como vamos dizer assim, essa característica fundamental do positivismo. Ainda nesse processo, a busca de uma perspectiva de neutralidade vai impor também ao método do positivismo a transformação daqueles elementos que nós chamamos qualitativos, que são os conceitos sobre os quais nós já conversamos, a transformação desses conceitos em elementos quantitativos, ou seja, se nós temos uma aproximação do pensamento positivista, né, ou seja, dos fenômenos humanos, na sua comparação com fenômenos naturais, né, e, portanto, e fenômenos físicos, né, vamos chamar assim, da física e da biologia, o que vai acontecer na relação de produção do conhecimento sobre a humanidade? Nós vamos buscar elementos explicativos a partir de uma lógica matemática. Portanto, vejam vocês que os conceitos do positivismo, eles, claro, têm a dimensão qualitativa, porque é a nomenclatura, né? Então, vejam só, nós estamos falando de nomenclatura. Essa nomenclatura, ela determina uma taxonomia, portanto, uma classificação dos processos, dos objetos, dos fenômenos que nós estamos analisando. Então, essa classificação é desenvolvido, subdesenvolvido, é pobre e rico, né? Ou seja, são taxonomias que são criadas. E para fundamentar essas taxonomias, existem conceitos que são tratados não no aspecto qualitativo, mas no aspecto quantitativo, ou seja, esses conceitos se transformam em variáveis. O que é a variável? É a expressão quantitativa de um conceito, e ela passa a ter significância, ela passa a ter muita importância no processo analítico. Então veja, quando nós estamos falando do pensamento positivista, nós estamos falando de algumas características centrais. Primeiro, a linearidade. Segundo, o evolucionismo. Terceiro, a relação causa e efeito. Quarta, a neutralidade. 5, a prioridade para o aspecto quantitativo na análise. Esses são basicamente aquilo que nós chamamos dos elementos centrais do positivismo e que são determinantes, portanto, na nossa forma de ver e compreender o mundo. É importante nós destacarmos isso, ou seja, o positivismo é uma forma, uma concepção filosófica que até hoje determina em muito a nossa visão social de mundo, determina em muito a nossa forma de interpretação da realidade. A visão de classificação, a visão de ordem, são todos elementos que estão muito presentes. Né? Não vou dizer aqui da questão da bandeira, porque todo mundo já falou sobre isso, mas principalmente para nós entendermos que essa ideia de ordenamento tem a ver com uma perspectiva progressivista, portanto, cientificista, sobre o conhecimento e sobre a realidade. Isso é, efetivamente, o que nós podemos falar sobre o positivismo e como ele interfere, como ele determina, vamos chamar assim, a nossa concepção de realidade, a nossa concepção de mundo. Ok?